Alô. Que a graça de Jesus Cristo seja com todos nós nessa manhã, presentes aqui nesse lugar, também participando de forma remota, aonde quer que você esteja. Que Deus abençoe também a sua vida aí, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Deus está presente em todos os lugares. Hoje estamos começando, como já foi dito, esse mês de julho, que é um mês de missões no meio congregacional. Segundo domingo desse mês de julho é chamado do Domingo de Missões, e a gente também faz missões aqui nessa igreja. Essa semana tivemos aí algumas reuniões, foram muito importantes. Sexta-feira, eu e o presbítero Vitor tivemos uma reunião com o pastor Fábio. Pastor Fábio, lá de Campo Grande. Ele era missionário em Mossoró e agora está em Campo Grande, e nós convidamos ele para assumir o postal Caiobá, que estava fechado. Aliás, está fechado, mas nós estamos reabrindo. E o pastor Fábio, ele aceitou o desafio. Então, podemos dizer que a partir de hoje, já temos um missionário no portal Caiobá. Então não está mais fechado. Ele disse, pastor, ele perguntou para começar quando? Eu disse, começar imediato. Você aceitou o convite, então a gente quer começar de imediato. Se Deus quiser, em agosto vamos fazer um culto lá de reabertura assim, oficial do trabalho, depois de um tempo, meses, esse trabalho fechado, mas estamos reabrindo. E vocês devem ter visto aí no boletim que o pastor Charles, que a gente sempre dizia Charles em Anápolis foi fechado, e aí já está no boletim, na primeira página, Aparecida de Goiânia é o novo lugar onde o pastor Charles está, no residencial Itaipu, é como chama lá essa congregação onde Charles foi deslocado. Então, assim, os nossos campos, eles estão todos agora com obreiros, todos funcionando. Isso é bênção, mas é mais responsabilidade para nós também. Por quê? Porque a gente tem que orar e contribuir para que esses trabalhos se mantenham e a gente possa também ficar em dia com esses nossos compromissos. Uma outra coisa que eu quero lembrar é que nós estamos celebrando também os 150 anos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Foi em 2 de julho de 1876 que essa breve exposição foi assinada pelo Dr. Calley e todos os oficiais da Igreja Evangélica Fluminense, e passou então a valer até hoje. Vou passar um videozinho de 2 minutos para a gente evocar esse momento. Em 1874, a Igreja Evangélica Fluminense já tinha 200 membros e novos candidatos surgiam pedindo o batismo. Muitos deles, embora demonstrassem estar sinceramente desejosos de se unir à Igreja, revelavam um total desconhecimento em relação a algumas doutrinas fundamentais. Mesmo os membros mais antigos tinham ideias confusas em certos pontos. Foi necessário, então, organizar alguns artigos de fé que consubstanciassem as doutrinas fundamentais do cristianismo. Então, o reverendo Robert Reid Calley preparou a breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo são a primeira súmula doutrinária latino-americana. Com a breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo aprovada e eleito pastor da Igreja Evangélica Fluminense, o jovem reverendo João Manuel Gonçalves dos Santos, poderia Calley partir.
No domingo 2 de julho de 1876, o reverendo Calley presidiu pela última vez no Rio de Janeiro a celebração da Santa Ceia do Senhor. Foi nessa ocasião assinada a breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo pelos pastores e oficiais da Igreja Evangélica Fluminense. São 28 artigos que foram trabalhados com muito esforço e conhecimento das Sagradas Escrituras por parte do seu organizador. E após 150 anos, ainda é a confissão de fé das igrejas congregacionais do Brasil. Temos também literaturas que são muito importantes para o conhecimento dos 28 artigos. Leia e estude. Daí, meus irmãos, a menção foi no domingo 2 de julho de 1876, quer dizer, na última, essa semana, completando 150 anos, a gente agradecer a Deus, né, porque uma declaração de fé é uma confissão de fé de um grupo, de uma igreja, de uma denominação. Os presbiterianos têm a confissão de fé de Westminster, nós temos os 28 artigos. E se quiser se aprofundar, tem o livro do pastor Vanderly, Nossa Doutrina, que apareceu aí a capa, em que a gente pode conhecer melhor. Aqueles que lecionam, aqueles que dão aula na escola dominical, os oficiais, presbíteros, precisam conhecer isso, gente. Para os membros, precisa ler para dizer eu aceito. Mas para o oficial da igreja, é ler e conhecer e saber explicar, inclusive. Poder falar sobre isso. Por exemplo, quando Calley apresentou os 28 artigos, não eram 28, eram 27. Ele apresentou 27 e mandou a igreja estudar, a igreja fluminense. A igreja estudou durante 1 ano e meio e depois disse, pastor, acho que está faltando um artigo. E aí é o atual artigo 4. O artigo 4 fala da natureza de Deus. Foi a igreja que falou isso para Calley. Quer dizer, então a igreja levou a sério, estudou. O artigo 4 fala da natureza de Deus. Aí por isso que são 28, eram 27. Com esse que a igreja disse que precisava entrar, 28 artigos é a nossa confissão de fé. Então, ontem eu mencionei isso na reunião da associação. A nossa denominação, nós precisamos falar sobre isso. E precisamos dizer, nós temos uma confissão de fé e baseada nas escrituras sagradas. Não foi inventada, é a partir da Bíblia. É uma síntese doutrinária e que a gente pode e deve conhecê-la. Muito bem, irmãos, eu quero ler com vocês capítulo 4 do Evangelho de João. Eu vou ler só alguns versículos, a partir do versículo 23. João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus introduz, irmãos, essas palavras aqui que vai ser repetida também no capítulo 5, versículo 25, quando ele fala, a hora está chegando. Sim, a hora está chegando e já chegou. É uma expressão
que ela parece ser contraditória. Está chegando a hora, mas ao mesmo tempo a hora já chegou. E aí como que pode ser isso? Expressões que nos parecem com sentido oposto. E João combina aqui esses dois textos, essas duas expressões, essas duas frases, dizendo, né, está chegando, mas está chegando e ao mesmo tempo já veio, já está diante de nós. Ou seja, esse período, e a fala do contexto é essa, esse período da verdadeira adoração, não é algo que está no horizonte, no futuro, mas é algo que já se faz presente, não ainda na sua plenitude. Jesus já está fazendo uma referência a Ele próprio. Está chegando a hora da verdadeira adoração, que vai ser a adoração a Deus em espírito e em verdade. Mas ao mesmo tempo já chegou porque Ele está ali. Ele está presente, Ele já se faz presente. E essa verdadeira adoração seria plena a partir da paixão, da ressurreição. Aí sim, ela se tornaria viria a se tornar uma adoração agora plena, completa. Adoração que só pode acontecer por intermédio dele, Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o verdadeiro templo. Ele é a ressurreição e a vida. Então, os verdadeiros adoradores, João está colocando isso para nós, apenas aguardavam que essas coisas viessem a acontecer, viessem a se consumar. Então, na mente de Jesus, o estado perfeito do futuro já está sendo visto no presente. Ou seja, o presente ele tem o futuro em embrião. E assim o reino de Deus, ele veio, invadiu o presente e chegou até nós, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, no reino de Deus, não tem essa dimensão temporal que a gente pensa, vai vir, vai chegar. Para Deus está tudo aí, no presente, todas as coisas acontecendo. E se aplica à própria vida eterna. Então, essa verdadeira adoração a Deus em espírito e verdade, ela vai alcançar ainda a sua plena realização, mas nós já praticamos ela aqui e agora. Então, o que esse texto nos mostra sobre esses verdadeiros adoradores? Eu pelo menos listei aqui nesse pequeno trecho de 23 a 26, 3 observações aqui que o texto nos dá. Primeiro, que os verdadeiros adoradores são aqueles que vão adorar em espírito e em verdade. E essa frase final aqui, em espírito e em verdade, ela também acaba sendo alvo de muitas interpretações. Então Jesus está enfatizando aqui 2 coisas. Essa adoração que merece ser chamada dessa maneira, adorar em espírito e em verdade, é uma adoração que não está presa em questões localizadas. Aonde é que vai se praticar isso? Aonde é que vai se realizar essa verdadeira adoração? Aquela mulher, e como também muitos dos judeus, traziam isso na mente, como também hoje pessoas podem pensar dessa mesma maneira. Ela falava do monte onde os seus compatriotas, onde as pessoas de Samaria adoravam a Deus, no Monte Gerizim. E aí ela dizia, vocês dizem que é lá em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, onde se deve buscar a presença do Senhor. Então, uma preocupação com lugares sagrados, coisas sagradas, templos sagrados.
localizações, esse ou aquele monte, esse ou aquele lugar. E aí Jesus diz: olha, minha filha, vai chegar o dia que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós vamos entender também o que significa isso, né? Então, essa adoração, ela opera também no reino da verdade, que significa um conhecimento claro, definido, do que é essa adoração a esse Deus que é Espírito, derivado de quê? Da revelação especial. Jesus diz assim no versículo 22, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos. Então, nesse cenário, desse diálogo que inicialmente aquela senhora, aquela mulher não estava entendendo bem, essa adoração ela opera nesse reino da verdade. E nesse cenário é que vai surgir então essa disposição para adorá-lo dessa forma, em espírito e em verdade, que significa honrar a Deus de tal maneira que todo o meu ser vai entrar em ação no momento que eu começo a adorá-lo em meu espírito e adorá-lo em verdade. Então, a minha adoração em espírito, ela tem que estar em plena harmonia com a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus Cristo revelada para nós por intermédio das Escrituras. Então, essa adoração, ela não é meramente uma adoração somente espiritual, por exemplo, em vez de física, interior e não exterior, mas ela é dirigida ao Deus que é verdadeiro, conforme ensinado pelas Escrituras e conforme revelado por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Então, os verdadeiros adoradores, eles vão adorar em espírito e em verdade, porque são essas pessoas que Deus está buscando para a sua verdadeira adoração. O texto mostra também que é necessário que essa adoração ela seja distintivamente espiritual, enraizada no próprio ser de Deus. Nessa frase que vem logo a seguir, versículo 24, Deus é Espírito. E que significa dizer que Deus é Espírito? Não é que Deus é um Espírito, mas Deus é Espírito. A Bíblia diz assim lá no Pneuma Hotheos, o predicado vem primeiro, Espírito é Deus. Deus é Espírito, quer dizer, isso é a essência de Deus, é a natureza de Deus. Nós temos um Espírito, mas Deus é Espírito. Assim como Ele é luz, assim como Ele é amor, isso é algo que faz parte da essência, do caráter de Deus. Quando nós dizemos Deus é amor, não é só que Ele ama, como alguém pode amar, não, a essência dele é amor. Ele é luz. É nesse sentido que o Evangelho diz, Deus é Espírito. Se Ele é Espírito, nós devemos adorá-lo em Espírito e em verdade, despreocupado com essas questões que esse capítulo 4 coloca dos lugares sagrados. E quantas vezes nós também estamos aí preocupados com essas coisas, lugares sagrados. Onde é que eu vou adorar a Deus? Vou adorar a Deus na igreja, no templo, em lugares que são para adoração. E o texto está dizendo, tire isso da sua cabeça. Nós adoramos a Deus em espírito, ou seja,
Não é em lugares, determinados lugares, aqui também, mas em casa, no meu trabalho, na condução. Se eu estiver em espírito, buscando a Deus que é espírito, eu estou adorando o Senhor. Em qualquer lugar, meu amado, em qualquer circunstância. Deus é plenamente espírito em sua essência. É isso que o texto está dizendo. É isso que o Evangelho está colocando. Ele não é uma divindade de pedra. Ele não está localizado numa montanha, em Gerizim, por exemplo. Ele é o ser pessoal, incorpóreo, independente. Essa é a natureza de Deus. Assim como Ele é luz e como Ele é amor. Dizer que Ele é espírito é dizer que Ele é invisível, divino. A palavra espírito no hebraico é ruach, que pode se traduzir por vento, procela. Há um salmos índios que fala assim, procela, proceloso. Aí diz, o que é isso? É uma vendaval, uma tempestade. Não é um vento manso, mas é o vento que passa. Deus é espírito, Ele é saruá. Ele não se vê, mas se sente. Você não vê a Deus, mas você sente a presença de Deus na sua vida, na sua caminhada, na sua história, no seu dia a dia. Você diz assim, Deus está presente. Eu não estou só. E por que você diz que você não está só? Que eu sinto a presença de Deus na minha vida. Um dia Moisés disse assim, Senhor, eu quero ver tua face. E Deus disse para Moisés, Moisés, fica aí nessa pedra. Eu vou passar, você vai me ver aqui nas costas. E aí Moisés ficou lá, Deus passou. E aí as costas, o que é essas costas? Se Deus é invisível, não tem frente, não tem face, não tem costa. Não pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. Você tem que buscar as figuras, o sentido. E quando Deus diz a Moisés, você quer me ver, meu amigo? Moisés, você quer me ver? Olhar para as costas, Deus dizer assim para ele, olha para trás, Moisés. Você quer me ver? Está esquecido do mar aberto, que eu abri para vocês passarem? Você está esquecido que eu tirei vocês do Egito? Quando você diz assim na sua vida, cadê Deus? Aí Deus diz, olha para trás, meu irmão. Do livramento que eu te dei lá atrás, no passado, do guardar da tua vida, da tua família. Olha para trás, quer ver a Deus? Olha para trás e deixa de reclamar. Deus é aquele que se faz presente todos os dias. Então quando você pensar em esmorecer, olha para ontem. E aí você vai dizer assim, poxa, passei aquele sufoco, aquela dificuldade e foi Deus. Deus estava lá. É como Jacó. Na verdade, Deus estava por aqui, eu não sabia. Às vezes a gente fica assim. Deus é espírito. Mas Ele é espírito e é tão bondoso e é tão misericordioso que Ele disse assim, eles não podem me ver, mas eu vou me revelar. E aí João capítulo 1, versículo 18, ele disse, eu vou me revelar. E como que ele se revelou? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Deus disse assim, eu vou me tornar visível para as pessoas, para aqueles que creem.
E aí enviou Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? É Deus que se torna palpável, visível. É Deus encarnado. Deus que se torna pessoa igual a mim e você. Em tudo igual a nós, exceto no pecado, mas em tudo igual a nós. Isso é a graça de Deus, isso é a misericórdia de Deus, isso é a bondade de Deus. Quer ver a Deus? Jesus disse: olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai, João 10:30, eu e o Pai somos um. Deus é Espírito, mas pela sua graça e pela sua misericórdia, nós podemos vê-lo em Jesus Cristo e Deus nós podemos senti-lo. Então, meus irmãos, quando o texto diz assim, Deus é Espírito, importa, eu gosto mais dessa expressão, você me desculpe, agora está escrito aí, é necessário. Eu achei que necessário é a palavra mais, assim, mais leve. Tá bom, a tradução às vezes precisa de mudar algumas palavras. Mas esse versículo na Almeida antiga, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Ou seja, de forma espiritual, mas em verdade, baseado na Escritura. A Escritura é a palavra de Deus escrita, é a verdade de Deus revelada a pessoas, muitas pessoas. Essa palavra foi revelada, essa revelação é de acordo com essa palavra. E aí vem uma terceira coisa, dentro desse texto. Jesus fala isso para aquela mulher, ela ainda não estava entendendo direito, e aí no versículo 26 ela diz assim, eu sei que o Messias vai vir, ele é chamado Cristo. Ela não usou essa palavra aqui, Messias, ela usou assim, ela usou a palavra, o restaurador, aquele que vem, ele vai vir. Os samaritanos não usavam a palavra Messias, não sabiam usar essa palavra. Mas o que ela está querendo dizer é isso, é o Messias. Eu sei que ele, aquele que há de vir, ele vem, ele é o restaurador. E quando ele vier, eu sei que ele vai anunciar todas essas coisas. Quer dizer, ela estava falando assim no modo bem. E Jesus estava ali diante dela. E Jesus só diz assim, olha, ô mulher, sou eu. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Você está falando com ele, você está falando que ele vai vir, ele está aqui diante de você, olhando para você, está falando com você, está conversando, estranho, aquela conversa, os próprios discípulos, que é isso? Ele está falando lá com uma mulher, e nem é uma mulher de Judá, é uma mulher samaritana. E Jesus só está dizendo assim para ela, minha filha, olha, o futuro chegou. E vem a hora, e essa hora já chegou, voltando lá do versículo 23. E vem a hora e a hora já chegou. Ele está dizendo assim para ela, olha, isso que você está falando, quando ele vier, já chegou. Já está aqui diante de você. E aquela mulher que tinha tantas dúvidas e tantas dificuldades, mas Jesus mantém essa conversa com essa mulher nesse capítulo 4, ela que estava tão receosa, ela que evitava encontrar alguém, porque essa mulher, se lê o capítulo, ela foi para o poço numa hora que as pessoas não iam, sabe aquela hora que você diz assim, eu não quero encontrar ninguém, ninguém ia tirar água do poço meio-dia. A hora era ao fim do dia, quando o sol declinava, as coisas estavam tranquilas, as pessoas iam. Ela foi ao meio-dia. Ela foi meio-dia porque ela não queria encontrar ninguém. Sabe você, às vezes, que você diz assim, eu não quero encontrar ninguém.
Eu quero passar despercebido. Quero nada. Aquela mulher foi assim. E Jesus estava lá. Naquele meio-dia, naquele sol a pino. Jesus estava lá. Mesmo quando você quer ficar só, meu irmão, minha irmã. Jesus diz assim, eu estou aqui. Eu estou perto. Você nem percebeu, mas eu cheguei. E você vê o diálogo que ela queria fugir daquilo, falando outras coisas. Como é que você está falando comigo, as coisas? Mas Jesus toca no ponto nevrálgico da vida daquela mulher. Quando ela fica muito exaltada, aí Jesus diz assim, vai chamar teu homem. Porque o problema daquela mulher era essas relações. Homem, vai chamar teu homem. Eu não tenho homem. Pois é, você tem, mas não, nem é teu marido. A conversa foi assim. Mas Jesus toca nos pontos nevrálgicos, Jesus toca na nossa consciência, Jesus toca nos nossos problemas, Jesus fala com a gente, Jesus nos chama, Jesus quer tirar a gente desse niilismo, dessas negações, dessas coisas que aqui e ali eu quero fazer daquela maneira. Jesus diz, olha, adora a Deus, meu filho, esquece esse negócio de samaritano, de judeu, esquece isso de grupos, de confessionais, adora a Deus, busca a Deus. Claro que Deus nos coloca em determinados lugares, dizendo assim, ó, trabalha aqui nesse lugar, você sirva o reino nesse lugar, isso é ministério. Mas em termos de relação com Deus, a gente tem que sair disso tudo, adorar a Deus em espírito e em verdade, buscar a Deus de todo o nosso coração. Jesus aceitou aquela mulher como ela era, com os problemas que ela tinha. Não adianta querer mudar as pessoas são desse jeito, precisa mudar o coração, a relação com Deus. Para que a gente não cometa erros de evangelização, de missões. Houve grupos missionários que chegaram nos lugares, queriam impor a sua cultura. Não tem nada que mudar a cultura de ninguém. Precisa pregar o evangelho, anunciar Jesus Cristo. É Ele que muda, não sou eu que mudo ninguém. Nem igreja muda ninguém. Quem muda o coração e a mente das pessoas é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. É Ele que faz essa obra. Não me compete ficar preocupado com isso. Fulano é difícil, fulano é chato. E você acha que você não é chato? É Jesus que faz a obra. E o Senhor levou aquela mulher a sério. Ele aceitou o diálogo. Quer conversar com alguém? Escute as suas queixas. Não vá com coisas prontas, mas escute, ouça. Vai entrando na conversa, vá convivendo. E aquela mulher, ela não só salvou a si mesma, como ela salvou aquela cidade. Porque ela foi dizer, olha, uma pessoa estava falando comigo, eu acho que ele é o Messias. E no final, aquelas pessoas disseram assim lá no versículo 42, agora já não é mais por causa do que você falou, que nós cremos, mas nós mesmos o ouvimos e temos agora consciência de que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Portanto, meus irmãos, nesta manhã, que nós nos tornemos verdadeiros adoradores. Adorando a Deus em espírito. Nada de coisinhas, em espírito e em verdade. No conhecimento da mensagem da palavra revelada. Conhecendo que Deus em sua natureza, Ele é espírito. Mas é um espírito presente. É um espírito que está aí. É um espírito pessoal. Ele não é um Deus separado do mundo, mas é um Deus que se faz pessoal, é um Deus que quer se relacionar comigo e com você, principalmente por meio
de Jesus Cristo. E quem faz essa obra de nos convencer de tudo é o Espírito Santo. Que Ele nos abençoe. Amém.